O que a gente faz com a paixão pela profissão quando chega uma certa idade e a gente fica pensando, será que está na hora de parar? Será que eu continuo? Pois então, quando se trata de ser médico, é exatamente isso que acontece, porque dificilmente os médicos eles vão parar aí numa certa idade. Eles continuam trabalhando, pelo menos os bons médicos, né? Com o mesmo brilho nos olhos, desde lá do início da carreira e com muito mais experiência, com muito mais, digamos, até amor para cuidar do outro, cuidar daquele paciente. E esse trabalho, ele vira uma missão. Para alguns até uma espécie de maneira de dedicar a vida de alguma maneira, não só para a sua própria família, mas para os outros. Eu tenho o prazer de receber aqui no estúdio o doutor José Jacir Leal Júnior, que é ginecologista obstetra e faz parte, aí ele é conselheiro do Conselho Regional de Medicina aqui do Paraná. E eu quero saber uma coisa, já que a gente está falando de experiência, não tem como eu não perguntar a sua idade. Você está quantos anos formado em medicina e dedicando sua vida à medicina? Eu tenho 65 anos de idade e hoje praticamente 40 anos desde a minha formatura. Uau! Então faz um tempinho aí, né? É um tempo razoável. Um tempo razoável. O senhor tem uma ideia de quantos bebês o senhor colocou no mundo? Não, meu pai contava. Eu tentei contar no começo e desisti. E o seu pai era obstetra também. Também obstetra. Família de médicos, então, né? Família de médicos, meus tios, hoje meus sobrinhos, né? Todos médicos. Muitos médicos. Muitos médicos. E tem uma escala de preferência por qual área da medicina seguir na família dos médicos? Essa é uma curiosidade, né, das pessoas sobre isso. Dos meus sobrinhos, um é cardiologista, outro é endocrinologista, outro é oftalmo. Então eles não seguiram. Meu pai era obstetra também, então eu acompanhei a vida dele desde criança, jipes indo buscar meu pai para fazer parto na periferia de Curitiba. Olha então só. eu cresci vendo meu pai com essa profissão. Tanto é verdade que para escolher a profissão de medicina, eu pensei muito para ver se não era só influência. E também na especialidade, eu estudei, aliás, isso foi muito bom, eu estudei muito todas as especialidades para ver se não era influência. Mas eu não conseguia desgrudar da ginecologia e obstetrícia, algo que entrava meio que por osmose, até as próprias notas nas provas, o que eu desenvolvia, porque era uma paixão de verdade. E essa paixão não tem como largar. Apesar que algumas amantes apareceram durante a vida. Ah, é? A medicina fetal que se desenvolveu. Quer dizer, eu sempre fui muito obstetra, sempre adorei fazer parto, acompanhar as pacientes. E a relação de ajuda num consultório, ela é apaixonante. Cada paciente que entra é uma relação diferente, é um universo diferente, é uma maneira de conversar diferente e uma demanda diferente. E aí, nesse crescimento, desde que eu me formei, eu passei a fazer ultrassom também, porque eu queria olhar lá dentro. Eu não queria pedir para ninguém olhar. Então fiz também, fiz prova, tenho título de especialista também em ultrassonografia. Só que surgiu, então, graças à ultrassonografia, a medicina fetal. E ela é apaixonante. E nesse de apaixonante, eu considero, por isso que eu brinquei aqui, foi uma amante. E eu cheguei a montar um projeto para seria o primeiro serviço de medicina fetal em Curitiba. Imagine, eu lembro que eu entreguei esse projeto num grande hospital aqui de Curitiba, isso de manhã. À tarde eu corri lá e peguei o projeto. Por quê? Eu me dei conta que não era aquilo que eu queria, porque eu adoro o meu consultório. Eu adoro conversar com a paciente no consultório, tratar a minha vozinha, a minha adolescente, a própria gestante. Eu estou comentando isso porque, em termos de longevidade da profissão, que é o tema nosso aqui agora, a medicina evoluiu para vários ramos. Então, muita gente foi, por exemplo, para a videolaparoscopia. Entende? Então, o médico, por mais que esteja apaixonado pela área de especialidade que ele procurou atuar, ele acaba deslizando para outras áreas. Se ele quer ou não. No meu caso, eu voltei correndo. Então, eu estudei muito, claro, sei muito sobre medicina fetal, mas não aplico aquilo como especialidade. Adoro conversar com minhas vozinhas, com as adolescentes no consultório. É muito gratificante. Que coisa boa, tá perto das pessoas. Perto das pessoas, né? Isso que... Eu sempre digo que tem médicos que eles estão muito mais próximos dos seres humanos do que das máquinas. E outros estão muito mais perto das máquinas, né? Então, cada um acaba escolhendo a sua preferência. Doutor, ontem foi aprovado pelo Senado a exigência de uma prova de proficiência para se tornar médico realmente. Não é só fazer o curso de medicina. Uma prova agora exigida, assim como a prova da OAB para os advogados. Quando você termina o seu curso de Direito, você tem que fazer essa prova para ser autorizado e ter o seu registro para poder trabalhar. Como que o senhor vê isso? Isso é um avanço ou não? Qual a sua opinião, por favor? Eu vejo de uma maneira maravilhosa. Eu vou explicar por quê.
Quando eu me formei, eu fiz a prova para título de especialista em ginecologia e obstetrícia. Eu sempre estudei muito, mas não passei, porque a prova era muito difícil. E naquela imaturidade que a gente está, você pensa assim, nossa, essa prova é muito difícil, devia ser mais fácil, e você fica patinando nesse pensamento. No ano seguinte eu passei, e aí eu pensei assim, essa prova devia ser mais difícil, porque quando você passa, você se sente valorizado. Primeiro, a proficiência que agora, comparativamente como os advogados fazem, que muitos acabam não conseguindo exercer dessa maneira porque não passam na prova, ela é uma maneira de fazer você estudar e você mostrar que sabe, que está preparado para aquilo. Poxa, que coisa melhor na vida do que você mesmo saber que os teus pares te avaliaram e falaram você está preparado. Então não adianta você no dia da formatura, eu lembro até hoje quando você recebe o diploma que fala assim, eres médico. Falei, tá, e daí? Quer dizer, aí você tem que estudar muito para poder exercer de fato. E se vem essa prova de proficiência, também tem um detalhe. São tantas novas faculdades de medicina no Brasil inteiro que os próprios conselhos, a associação médica, nós precisamos ter uma espécie, não é freio, mas é tipo assim, você, por exemplo, você vai no médico, você quer saber se esse médico tem título de especialista, se ele tem uma capacidade para te atender. E nós precisamos, dessa maneira, forçar as faculdades a elevarem o nível de treinamento dos seus médicos. Nós não estamos brincando com pessoas. Então, você que está me ouvindo hoje, meu Deus, e olha que passou, eu vi há pouco, que é por 11 votos a 9, quer dizer, 9 pessoas foram contra. Sim. 9 senadores foram contra. Exatamente. Como ser contra de uma situação que eu quero saber? Eu quero que meu pai, minha mãe, minha avó, minha irmã, minha filha, seja atendida pelo melhor médico do mundo. Se você tem uma prova de proficiência que você possa mostrar, olha, vai valer para te valorizar ainda mais, sinta-se valorizado, não tenha medo, estude e faça a prova. Exatamente, eu acho que esse é o ponto. E eu vou te dizer uma coisa, a primeira coisa que eu olho quando eu vou procurar um médico, eu imagino que você de casa também faça isso. Quando é que essa pessoa se formou? Deixa eu ver aqui, deixa eu ver o histórico de vida dele, né? Deixa eu ver esse currículo vitae aí, como é que tá, se tem especialista, se não tem cargo de especialista, se estudou onde, porque a gente precisa também nos guardar nesse sentido, né? Procurar, se você tem, muitas vezes as pessoas elas estão desesperadas na maioria dos casos, né? Procurando um auxílio, procurando uma solução para aquela doença, para aquele problema sério de saúde. E nada mais justo do que procurar alguém que realmente saiba o que está fazendo. Precisa, mas eu preciso comentar um dado aqui importante. Não pense que o médico recém-formado ou com pouco tempo de formado, ele não vai poder resolver o teu problema, ele resolve. Porque, inclusive, nós temos uma coisa muito boa na medicina, que é perguntar para alguém com mais experiência. Exatamente. Eu já tive menos experiência. Eu já tive situações que eu estou ali atendendo um paciente que eu estou um pouco inseguro. Quer dizer, hoje, quase 40 anos depois, claro, você tira isso dele, e mesmo assim, em algumas situações, eu preciso perguntar para alguém. Quer dizer, então isso chama-se responsabilidade no atendimento. Então, nossa formação enquanto médico, por isso que tem o R1, o residente, tem o R2, tem o R3, tem o R4, quer dizer, um vai perguntando para o outro. E tem o preceptor, que é o médico responsável por aquela situação. Então, não tenha medo de ser atendido. Tenha medo, talvez, se aquele médico não vai pedir ajuda. Sim, claro. Entende? Então, nós estamos num sistema de coisas que é tanto conhecimento dentro da medicina que é muito complicado. É muita novidade, né? Tanto é verdade que eu não segui pela medicina fetal, que eu falei, se eu for entrar pela medicina fetal, e eu ia todo mês para São Paulo, Rio, estudar, mas eu ia ter que fazer muito mais. Sim. Então, a minha opção não foi voltar para trás, foi, não, eu estou muito bem no meu consultório com as minhas pacientes e adoro o que eu faço. Então, eu precisaria abrir mão de outras coisas, porque você não consegue dominar tudo. Esse é que é o detalhe. Então, não tenha medo do médico jovem, não. Porque se ele for médico de verdade, não apenas receber um diploma, ele vai te atender da melhor maneira possível e vai pedir socorro para quando ele precisar. Claro, a gente não nasceu sabendo, não é verdade? E a experiência se ganha com a vida. E nada melhor do que perguntar. Como eu digo, usar a boca para falar é verbalizar aquilo que você necessita. Se você precisa de ajuda, peça, que isso vai chegar e vai ser muito bom para todo mundo, inclusive para os pacientes. Doutor, e claro que tem médicos que vão para o lado empresarial. Claro. Eu também gostaria, só para terminar, para dar o fecho, o sentido de que também tem a longevidade da tua própria saúde. Eu estudei tanto, me aprofundei tanto, que quando eu vi eu estava com 120 quilos, hipertenso, pré-diabético, com 15 anos de formado. Nossa. Então você tem que pensar na tua vida, como é que eu vou poder cuidar de alguém se eu não cuido de mim mesmo? Então esse é um aprendizado mútuo. Cada paciente que entra no meu consultório eu também aprendo. O senhor mudou a sua vida. Sim, total. Muito bom.
Que exemplo, né? Doutor, foi um prazer te receber. Sempre portas abertas à TV Evangelizar para o senhor e para todos os seus colegas e para sua família também, né? Uma família de médicos merece ser elevada. Obrigado. E obrigado para você que nos assiste.